Oi, gente! Vou gravar uma videoaula para vocês aqui referente às atividades de função exponencial dadas para o primeiro ano. São atividades de aplicação, então é bem importante estar observando detalhes dessas atividades, que são as atividades que caem no Enem, que caem algum vestibular que vocês forem fazer à frente, tá certo? Então a primeira questão diz o seguinte: alguns fornos elétricos contêm um dispositivo que controla a temperatura em seu interior. Assim, o aparelho desliga automaticamente quando chega à temperatura desejada e torna a ligar quando há certa perda de temperatura. Um forno elétrico que possui esse dispositivo tem a sua temperatura interna T calculada em função do tempo T que o forno está ligado em minutos pela função. Então, a gente vai colocar aqui a função que diz o seguinte, que a temperatura em função de Tzinho aqui no caso, que é o tempo, é igual a 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a T sobre 10. A pergunta é: qual será a temperatura interna desse forno elétrico 5 minutos após ter sido ligado? E depois, após 20 minutos. Então, vamos começar pelo 5 minutos. Como é que fica essa questão aqui? O que representa esses 5 minutos? É o tempo, então o teu Tzinho. A gente vai substituir, então, no lugar do T, 5. Vamos às continhas. 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a 5 décimos, ok? Começando por aqui, porque a potência é a operação mais forte, né? Vou resolver simplificar essa fração. 5 décimos é a mesma coisa que 1/2, ok? Deixa eu copiar aqui certinho, né? Pra gente fazer correto. 265 vezes 0,3 elevado a 1/2. Muito bem. Eu vou resolver isso daqui de uma maneira um pouquinho diferente que eu fiz na sala de aula. 1/2, a gente pode trabalhar isso daqui como uma raiz quadrada, né? O que acontece aqui quando o expoente é uma fração? Posso transformá-lo em uma raiz quadrada. Então, no caso aqui, raiz quadrada de 0,3. 265 vezes e o meu 300 que já continua lá. Então, olha só o que ficou. 300 menos 265 vezes a raiz quadrada de 0,3, que é o que a gente vai resolver usando a nossa calculadora. Então, resolvendo raiz quadrada de 0,3, vai ser aproximadamente 0,54. Muito bem, agora a gente tem que fazer a multiplicação, que é mais forte. 265 vezes 0,54, chegamos a um resultado de 145,14. E ainda temos o 300 para mexer aqui, né? Então, 300 menos 145,4, chegamos a um valor de 154,85 graus Celsius, no caso aqui, que é a temperatura do forno após 5 minutos. O mesmo cálculo, então, a gente vai fazer para 20 minutos. A função é a mesma. Vou fazer aqui do ladinho. Vamos lá. 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a 20 agora sobre 10. 20 sobre 10 é 2. Aqui vai ficar bem mais fácil, né? 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado, que é 0,3 vezes 0,3, é 0,09. Esse 0,09 precisa ser multiplicado por 265. Chegamos a um valor aqui de 23,85 aproximadamente, tá? E ainda tenho 300 aqui na frente. Então, 300 menos 23,85 vai dar 276,15 graus Celsius após 20 minutos
de forno elétrico ligado, certo, pessoal? A questão 2, gente, vai tratar um pouquinho a respeito do cigarro. Vocês têm um pequeno texto ali na frente tratando a respeito do cigarro, da nicotina, e eu vou direto para a questão que está abaixo da imagem ali, considerando que a função que representa a quantidade Y de nicotina presente no corpo de uma pessoa T horas após o consumo, como Y de T igual a 2 elevado a menos T sobre 2, determina a quantidade de nicotina presente no corpo após 4 horas. Né? Então, passado-se 4 horas após fumar-se um cigarro, qual é a quantidade de nicotina que você vai ter no seu corpo? Né? Lembrando que cigarro é perigoso, pessoal. Vamos cuidar aí um pouquinho. Por isso que essa atividade eu achei bem interessante até para refletir sobre as questões do fumo, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber, então, após 4 horas. Então, vou trabalhar com o T igual a 4. Vamos substituir. 2 elevado a menos 4 sobre 2. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado, 4 dividido por 2 é 2, né? No caso, negativo, porque eu estou com negativo. Vamos fazer a inversão do número aqui por causa do expoente negativo, então vai ficar 1/2 elevado a mais 2 agora, né? Ele era negativo, passou a ser positivo por causa da inversão. E 1/2 ao quadrado é a mesma coisa que 1/4. 1/4, se você quiser fazer ele em forma decimal, 0,25. Certo? Então, você ainda tem 0,25 de nicotina no organismo após ter fumado um cigarro 4 horas antes. Ok, gente?